Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Bom estarmos juntos aqui para louvarmos, adorarmos ao Senhor, com novos visitantes. Feliz, né? Está conosco a nossa irmã Maria Isabel, ela também é membro da Igreja Presbiteriana. E irmã, esqueci o nome. Costa Rica, Mato Grosso do Sul, é isso? Está passando um tempo aqui em Mirandópolis e ela está aqui conosco. Que Deus continue abençoando a vida da irmã. E nós temos uma líder jovem ali também, né? E tem gente que está mais feliz do que os outros domingos, Leonardo. Olha o sorriso. Seja bem-vinda, viu? Que o Senhor continue te abençoando. É um prazer tê-la aqui conosco. Então nós vamos continuar louvando, adorando ao nosso Deus, cantando um cântico ao Senhor. O hino do nosso cenário de número 132. Senhor, que assim seja, que no nome de Jesus venha, Senhor, nossas almas inflamar, que
Que estejamos, Senhor, com nossos corações ardentes, Senhor, de sede por Ti, Senhor, de sede de proclamar o Teu Evangelho, de proclamar as boas novas nesse lugar. Que cada vez mais, Senhor, tenhamos desejo de Te servir, Senhor, de estar na Tua casa. Ó Pai, no nome de Jesus, ouve o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite. Que Tua graça continue sendo derramada sobre as nossas vidas e que o Senhor, de forma muito especial, continue a falar aos nossos corações. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Miqueias, capítulo 7, e leremos do versículo 18 ao versículo 20. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão. Diz assim a palavra do Senhor: Quem, ó Deus, é semelhante a Ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da Tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tomará ter compaixão de nós, pisará aos pés nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Teremos o nosso momento de oração, de confissão, irmãos, e após alguns momentos de oração, eu convido o nosso irmão Ricardo, que nos eleva a Deus em oração de confissão de pecados. Irmãos, vamos ainda abrir nossas Bíblias no Salmo de número 150 e faremos uma leitura uníssona. Todos juntos leremos este salmo. Leiamos. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o, ó... Perdão, irmãos, vamos iniciar. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa.
Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém. Então vamos estar louvando ao Senhor agora com os irmãos do grupo de louvor. E logo após o irmão Ricardo estará com a palavra e irá ministrar a palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor, porque só Ele é digno de ser glorificado. Os irmãos, posso colocar de pé em nome de Jesus.
continuaremos adorando o Senhor com mais um cântico. E este cântico fala sobre a alegria de servirmos ao Senhor. Nesse momento você tem a oportunidade de contribuir com a sua oferta. Mas eu te amo.
Senhor, por este momento, Senhor, por este privilégio. Gratidão a Ti, Senhor, por essas vidas que estão aqui. Continua, Senhor, falando conosco, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo, Pai. Eu Te louvo, eu Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus. 2 Samuel, capítulo de número 9. Acompanhe comigo a leitura do texto bíblico. Disse Davi: resta porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa do rei, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos orar? Meu Deus, tua graça, Senhor,
é difícil de explicar, e muitos ainda não conseguiram compreender, Senhor, pois todos que compreendem a Tua graça viverão eternamente gratos a Ti, Senhor. Eu louvo o Teu santo nome por ter usado de misericórdia para com minha vida, sendo eu um miserável pecador, não merecendo Tua graça e o Teu amor. Senhor, o que eu quero nesta noite é a Tua ajuda para dentro deste texto sagrado, Senhor, com a ajuda do Teu Santo Espírito, fazer com que Teu povo, Senhor, tenha uma compreensão ampla da Tua graça maravilhosa, Senhor, para que nada nesta vida possa ser motivo para entristecer seus corações, para que eles possam viver a cada dia contemplando quão grande e maravilhosa é a Tua graça, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quem tem acompanhado as minhas mensagens já há algum tempo, sabem que existem dois temas dos quais eu mais utilizo. Um deles é a cruz de Cristo, que para mim é o tema central do cristianismo, e o outro tema que também não fica atrás é a graça de Deus. E mais uma vez vocês vão me ouvir falar da graça de Deus, e tenham certeza, não será a última vez. Esse tema perdurará na minha mente, no meu coração, pelo resto da minha vida, pois desde o dia que eu entendi que eu, um miserável pecador, indigno, incapaz de fazer qualquer coisa que me aproximasse de Deus, e sendo eu um inimigo de Deus, Deus me amou a tal ponto de enviar o seu Filho para morrer no meu lugar. Quero também que outras pessoas tenham um encontro com a cruz de Cristo e com a graça de Deus. E para falar da graça de Deus, eu escolhi hoje esse texto que nós lemos como pano de fundo. Parece um pouco estranho, né? Buscar um tema no Antigo Testamento para falar da graça de Deus, porque a compreensão que muitos têm é que a graça de Deus começou no Novo Testamento, e que no Antigo Testamento o que vigorava e o que salvava as pessoas era a lei, os 10 mandamentos. Mas nunca foi a lei, nunca foram os mandamentos que salvaram as pessoas, porque a lei se resume em 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo. Alguém aqui ama a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo? Não. A Bíblia é bem clara em dizer que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos são pecadores e transgressores da lei de Deus. Se não fosse pela graça de Deus, o patriarca Abraão jamais teria sido escolhido por Deus. Quem era Abraão? Um adorador da lua. Abraão prestava adoração à lua. Ele não tinha mérito nem qualificação nenhuma para ser escolhido por Deus, senão a manifestação da graça e da misericórdia de Deus. E tirando o acontecimento de Abraão e outros relatos bíblicos que são de grande conhecimento de todos aqui, essa história em especial é o acontecimento bíblico
que mais expressa a manifestação da graça de Deus na vida das pessoas. Bom, qual é a história? A história tem dois personagens principais. Um deles tem um nome estranho, até, digamos assim, meio que impronunciável, né? Mefibosete. Alguém aqui teria coragem de colocar no seu filho o nome de Mefibosete? Pense bem. Pois bem, é o nome desse personagem, de um dos protagonistas dessa história. Quem era Mefibosete? Mefibosete era um príncipe, ele nasceu como príncipe, pois ele era filho de Jonatas e neto de Saul, rei de Israel. Ele era um príncipe. Acontece que, quando ele tinha 5 anos de idade, Israel, em uma batalha com os filisteus, perdeu a batalha, e nessa batalha morreram Jonatas, pai de Mefibosete, e Saul, avô de Mefibosete e rei de Israel. Aquele momento subia ao trono de Israel uma nova dinastia, uma nova família passaria a governar Israel. A família do rei Davi, que não tinha ligação sanguínea com a família de Saul, por isso uma nova dinastia. Bom, vocês já devem ter assistido filmes épicos, lido histórias bíblicas. Quando uma nova dinastia subia ao trono, o que acontecia com a antiga dinastia, com aqueles que permaneciam vivos? Eles eram mortos. E por que eles eram mortos? Eles eram mortos para garantir que eles não voltassem a reinar, porque legalmente eles pertenciam a uma família real. Bom, sabendo disso, a empregada que cuidava de Mefibosete, ao saber da morte do pai e do avô de Jonatas e que um novo rei havia em Israel, ela temeu pela segurança da criança de apenas 5 anos, a colocou em uma carruagem e eles fugiram apressadamente. Acontece que na fuga aconteceu um acidente. Ao que tudo indica, Mefibosete caiu da carruagem e a carruagem o atropelou, fazendo com que a partir daquele momento ele permanecesse para o resto da vida aleijado dos 2 pés. Ele caminhava com o auxílio de muletas. Ele era aleijado, precisava da ajuda. Veja a situação de Mefibosete. Nasceu príncipe, agora estava sem nada, totalmente pobre, aleijado, fugitivo, teve que viver escondido. E pior ainda, eles foram para um lugar chamado de Lodebar. Alguém sabe o que significa Lodebar? Alguém já viu? Guarde no seu coração. Lodebar significa não pastagens ou deserto, lugar de fome, de miséria, um lugar onde nada se produz, de frio, de calor excessivo, um lugar onde qualquer um de nós aqui não sobreviveria. E foi para lá que Mefibosete foi se esconder e viver
de uma situação totalmente difícil. Do outro lado, o outro personagem da história é o rei Davi. E nesse exato momento do texto que nós lemos, já se passaram 20 anos desse acontecimento. Agora Mefibosete tem 25 anos de idade, e Davi já reinou durante 20 anos em Israel. E Davi está vivendo uma situação totalmente oposta de Mefibosete. Davi está gozando, digamos assim, aproveitando das benesses de um reino que agora está bem economicamente, teve as suas fronteiras estendidas, um reino que está em paz, não estão em guerra, ele tem fartura, tem tudo em abundância. O reinado de Davi vai cada vez melhor, está no auge. E nesse momento de grande alegria, Davi se recorda de um pacto que ele fez com um amigo chamado Jonatas, pai de Mefibosete. Eles eram muito amigos. E Jonatas, em um determinado momento, ao perceber que o reinado estava caminhando para as mãos de Davi, decide fazer um pacto com Davi. Aqui, irmãos, eu quero chamar uma atenção de vocês para um fato. Jonatas percebe que Deus já não está mais ao lado de seu pai, Saul, e que Deus é com Davi. E Jonatas faz um pacto com Davi. Veja que interessante. Jonatas não coloca os interesses familiares em primeiro lugar, ele coloca Deus em primeiro lugar. Fica aqui uma dica, um lembrete e algo que deve permanecer no coração, principalmente daqueles que exercem qualquer liderança na igreja. É chegado momentos em que se é percebido que Deus já não é com determinadas lideranças eclesiásticas, e isso eu digo no âmbito geral, não estou falando exclusivamente da nossa igreja aqui em Mirandópolis, estou falando da vida da igreja de uma forma em geral. Se é percebido, quem tem visão espiritual, quem entende a palavra de Deus, quem tem a iluminação das escrituras sagradas, percebe muito bem que em determinado momento certas lideranças já não têm a aprovação divina. E nesta hora, neste momento, é preciso ter postura, é preciso ter coragem, e é preciso ficar do lado de Deus, ainda que a liderança seja um parente, um amigo, alguém muito próximo de nós. Interesses familiares, particulares, não devem ser colocados nunca em primeiro lugar, mas sempre Deus e os interesses do seu reino devem ser colocados em primeiro lugar. Foi isso que Jonatas fez. Daqui a pouco nós vamos ver qual foi o pacto que eles fizeram. E nesse pacto, Davi se propôs, em contrapartida ao que Jonatas faria, a usar de bondade para com ele. E agora Jonatas, num estalo, traz à memória esse pacto que fez com ele, e ele chama os seus conselheiros, reúne o conselho do rei e pergunta: escuta, não tem nenhum descendente de Saul para que eu possa usar de bondade para com ele?
E os conselheiros disseram: olha, tem um homem, ele deve ter essa informação, porque é ele quem toma conta das propriedades de Saul. Ele deve saber se existe ainda alguém vivo que é descendente de Saul. Esse homem se chamava Ziba, e Davi pediu para que o trouxessem até a sua presença. E essa mesma pergunta Davi fez para Ziba. Vamos retomar a leitura, a título de recordarmos muito bem. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse: aqui já é a parte final, é anteriormente. Vamos voltar. Pode voltar. Volte. Pode voltar. Mais um. Disse-lhe o rei: não há alguém da casa de Saul para que use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas. Mas ele faz uma observação: aleijado de ambos os pés. Irmãos, naquele tempo, diferente dos dias de hoje, não havia nenhuma política em defesa dos mais vulneráveis, daqueles que possuíam algum tipo de deficiência. Muito pelo contrário, os deficientes eram menosprezados, sofriam preconceito e um estigma muito terrível, porque para muitos a deficiência era uma maldição. Então, quando Ziba responde ao rei Davi, ele poderia ter parado até aqui, ó. Ainda há um filho de Jonatas. Não precisava falar mais nada. O que Davi perguntou para Ziba? Se havia alguém. Ele não perguntou se era bom, se era forte, se era bonito, se era inteligente, se era um cientista, se era um doutor, se era um médico, se era um pensador. Ele perguntou se havia alguém. Mas quando Ziba expressa no final do versículo, aleijado dos seus pés, ele está querendo comunicar também o seu pensamento, que para essa realidade naquela época era como se ele estivesse dizendo: Davi, tem um, mas olha, não vale a pena, não vai acrescentar nada ao teu reino, Davi. E também não precisa se preocupar pelo fato de ele ser da dinastia de Saul, porque ele não vai tomar o seu lugar. Ele não tem valor nenhum, Davi. Ele é aleijado de ambos os pés. Mas Davi não dá ouvidos a Ziba para o seu preconceito e manda uma escolta militar buscar Mefibosete. A escolta vai até Lodebar, encontra Mefibosete e traz até a presença de Davi. Bom, imaginem a situação de Mefibosete. O que vocês acham que ele pensou quando a carruagem do exército parou em frente à sua casa? Se hoje o caminhão do exército parar na frente da sua casa e bater palma lá, tocar a campainha, na hora que você sair, está lá um sargento, um tenente, um capitão, ao olhar a cena, o que você vai pensar? Imagine Mefibosete, que era da dinastia de Saul. Ele sabia muito bem que sua vida estava em risco, que Davi poderia estar procurando para o matar.
e ele vai até o palácio escoltado pelos soldados, tremendo, com medo. Talvez ele tenha imaginado: é certeza que Davi vai me passar o fio da espada. Tanto é que diz as Escrituras mais adiante, versículo 5, 6, que olha o que Mefibosete fez quando ele chegou à presença de Davi. Ele se ajoelhou diante de Davi e colocou o rosto em terra, tremendo, temendo pela sua vida, desesperado. Davi olha para Mefibosete e lhe diz: Mefibosete, não temas, eu o chamei aqui para usar de bondade para você e para restituir-lhe tudo que pertencia a Saul. A partir de agora será seu. Você e sua família terão de tudo o que precisarem, mas você vai comer a minha mesa com meu filho. O que é isso, irmãos? Isso é graça, misericórdia, bondade, amor. Agora, se eu dissesse que assim como eu achei o nome de Mefibosete feio, você também achou Mefibosete um nome horrível? Mas se eu lhe dissesse que eu e você também somos Mefibosete? Essa foi a situação que um dia Deus nos encontrou no deserto, aleijados espiritualmente, coxos, sem valor nenhum, jogados no chão. Veja a expressão que Mefibosete utilizou. Volte o versículo 6, por favor. Não, vai no versículo 8. Olha a expressão que Mefibosete utilizou. Depois que ele ouviu Davi dizendo tudo que ele lhe daria, olha o que Mefibosete disse: Davi, quem sou eu para que você olhe para mim? Eu sou um cão morto. A expressão cão morto para os hebreus era para nomear uma pessoa sem valor nenhum. Naquela época, os cães não eram animais de estimação como são hoje. Cães naquela época eram animais de rua, sem nenhum valor. Mefibosete não está se considerando apenas como um cão, ele está se considerando como um cão morto. Se o cão vivo já não valia nada, imagine um cão morto. Ele reconhece sua miséria, sua decadência e sua situação deplorável. E Davi usa de bondade para com ele. Nós somos Mefibosete, irmãos. Outrora atolados no lamaçal do pecado, longe de Deus, vivendo uma vida promíscua, vivendo conforme o nosso coração nos guiava, nossa mente, os nossos pensamentos. Éramos mortos espiritualmente, como diz a Bíblia. Éramos Mefibosete, um cão morto. E foi nesse momento que Deus nos amou e nos salvou, e
nos trouxe para a sua presença. Deus não nos escolheu porque nós éramos bonitos, inteligentes, porque você foi mais sábio do que o seu vizinho e aproveitou a oportunidade que lhe foi lhe dada. O homem é incapaz de se aproximar de Deus por si próprio, e Deus, sabendo que o homem não tem capacidade de se aproximar de Deus, o que Ele fez? Ele veio até nós, deixou o seu trono, a sua glória, e veio viver entre nós para nos buscar, para nos redimir, para nos justificar e para perdão dos nossos pecados. Nós éramos Mefibosete. E agora estamos na casa do rei. Essa é a nossa história. A história de Mefibosete é a nossa história. E eu quero aqui, dentro desse texto, apresentar 3 condições para que a graça de Deus se manifeste na vida das pessoas. A graça de Deus, irmãos, muitas vezes ela não é compreendida, né? Muitas vezes, muitas igrejas, muitos cristãos têm aquela mentalidade de que se eu obedecer, Deus vai me amar. Se eu for fiel, Deus vai me amar. Mas se eu não obedecer, Deus não vai me amar. Se eu não for fiel, Deus não vai me amar. A graça de Deus não coloca condições. A graça de Deus nos amou quando nós éramos inimigos de Deus, estávamos longe de Deus. Se hoje você se tornar a pior pessoa de Mirandópolis, o amor de Deus não vai diminuir por você. E isso fica claro ao passo que nós entendemos que se hoje nós formos a melhor pessoa de Mirandópolis, o amor de Deus não vai aumentar por nós. Alguém aqui sabe qual é a medida do amor de Deus? Alguém sabe? Qual é a medida do amor de Deus? Um teólogo chamado Agostinho descreveu bem qual é a medida do amor de Deus. A medida do amor de Deus é amar sem medida. O amor de Deus não tem tamanho, não pode ser medido. Ele nos amou quando nós estávamos como um cão morto, sem valor nenhum, desprezíveis, miseráveis, pecadores. Esse é o amor de Deus. Para tentar fazer com que tenhamos uma compreensão clara da graça de Deus, eu quero apresentar aqui 3 condições para que a graça de Deus se manifeste. E a primeira delas é a seguinte: a graça procura o necessitado. A graça procura o necessitado. Como eu já disse, a Bíblia é bem clara ao dizer que não existe nenhum justo. Também já disse a medida do amor de Deus. E também ficou bem claro que o homem é incapaz de salvar a si próprio. E não podendo o homem ir até Deus, Deus veio até nós. É assim que a graça de Deus opera. Ela procura os necessitados. O próprio Cristo diz: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Quem acha que é bom, se vira. Depois terá uma grande decepção, porque a salvação e a graça de Deus, ela procura o necessitado. E eu estou dizendo o necessitado espiritual, o pecador, aquele que reconhece sua miséria, sua falência diante de Deus, sua incapacidade de se salvar. Foi isso que aconteceu com Mefibosete.
Mefibosete estava fugitivo e escondido num lugar distante, mas a bondade de Davi o procurou. A bondade de Davi o encontrou, a graça o encontrou, e ele saiu daquela situação desprezível, angustiada, de miséria, e passou a viver uma vida de bonança, de fartura, no palácio, comendo na mesa do rei. A graça procura o necessitado. Além de toda a situação de Mefibosete, o que mais ele era? Aleijado. Não podia trabalhar, não podia ganhar o sustento, o pão. A Bíblia não dá detalhes de como eles faziam para sobreviver, mas com certeza não era nada fácil, vivendo debaixo do preconceito, do desprezo por parte das pessoas. A graça procura o necessitado. Aconteceu um fato interessantíssimo com o teólogo Agostinho. Agostinho era um professor de retórica, e ele procurara um homem chamado Ambrósio, que também era professor de retórica, um mestre, para ouvir Ambrósio falar, não para prestar atenção no conteúdo do que ele falava, mas a maneira como ele falava, para que ele pudesse aprender mais. Mas num determinado momento Agostinho deixa de prestar atenção só na forma e presta atenção no conteúdo de Ambrósio, e cheio de dúvidas, cheio de incertezas, ele marca uma audiência com Ambrósio e diz para Ambrósio: Ambrósio, eu procuro, mas não encontro, eu leio, mas não entendo, quero compreender, mas não consigo, não concordo com isso, não concordo com aquilo, isso daqui para mim não é certo. Ambrósio vai lhe dizer uma coisa impressionante, irmãos. Agostinho estava procurando entender e compreender, e nós estamos falando sobre a fé cristã. Ambrósio olha para Agostinho e diz: Agostinho, a verdade é uma pessoa, não é você que a encontra, é ela que te procura. A verdade é Cristo, irmãos. Foi Ele que nos encontrou, foi Ele que nos resgatou, foi Ele que estendeu as mãos para nós quando nós estávamos atolados na areia movediça do pecado, e nos trouxe para a sua presença. A graça procura o necessitado. Essa é a primeira condição para que a graça de Deus se manifeste. Qual foi a razão pela qual Davi usou de misericórdia com Mefibosete? Por causa do pacto que ele tinha feito com seu pai Jonatas. Por favor, vamos ler 1 Samuel, capítulo 20, versos de número 11 até o versículo 16. 1 Samuel 20, 11. Esse aqui é o pacto que Davi fez com Jonatas. Então disse Jonatas a Davi: vem e saiamos ao campo. E saíram. E disse Jonatas a Davi: o Senhor Deus de Israel seja testemunha, amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o Senhor o que a este aprouver. Se não te fizer saber, eu e não te deixar ir embora, para que sigas em paz, e seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai.
Se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? Nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar da terra todos os inimigos de Davi? Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vinde o Senhor, os inimigos de Davi. Esse foi o pacto entre Davi e Jonatas. Jonatas prometeu lhe avisar se ele estivesse em perigo, e em contrapartida Davi prometeu usar de bondade e não matar Jonatas nem a sua descendência, porque era assim que se fazia com a dinastia que perdia o trono. Esse foi o pacto. Então Davi usou de graça e misericórdia para com Mefibosete por causa do pacto que ele fez com Jonatas. Agora, por que Deus nos ama tanto assim? Porque Deus manifesta e nos oferece a sua graça imensurável, por amor a Jesus, o seu Filho, ao pacto da Santa Trindade de salvar o homem da perdição e da condenação eterna, de oferecer o resgate para o livramento da condenação eterna. Deus não nos ama por nada que tem de bom em nós, porque não tem nada de bom em nós. Essa é a grande verdade. Deus nos ama em Cristo Jesus, seu Filho, nosso Senhor e Salvador. Não é por mérito, não é por nada que possamos fazer para merecer. Um fato interessantíssimo, irmão, só para descrever um pouco mais a graça de Deus, aconteceu numa igreja escocesa. Todos os anos, na Escócia, eles tinham o costume de realizar uma vez por ano um culto ao ar livre. E uma cena chamou muito a atenção do pastor que estava realizando aquele culto. Quando o culto terminou, ele viu dois homens de joelhos, lado a lado um do outro, e aquela cena o deixou impressionado. Quem eram esses homens? Um deles era um ex-prisioneiro que havia sido condenado por crimes, cumprido sua pena na prisão, fora solto, se converteu e agora está na igreja adorando ao Senhor. E o homem que está do seu lado, quem era? Era o juiz da cidade, que tinha condenado aquele homem à prisão. Veja que cena inusitada. E o pastor foi até aquele homem, o juiz da cidade, e lhe disse: ao ver os dois juntos, isso deixou bem claro na minha vida a manifestação da graça de Deus. O pastor disse para o juiz: quem diria que aquele homem, um ladrão, que foi condenado e viveu durante anos na prisão, se convertesse e estivesse aqui hoje, lado a lado do juiz da cidade que o condenou à prisão. E aquele juiz, irmãos, disse algo para aquele pastor que ficou marcado em sua vida e deve servir para nós como ensinamentos. Ele olhou para o pastor e disse: pastor, é verdade, realmente é verdade, somente a graça de Deus pode transformar a vida de um homem como aquele ladrão que foi condenado, cumpriu sua sentença, foi solto, se converteu e hoje está na presença do Senhor. Isso é graça, pastor. Agora, pastor, em momento nenhum eu vi o Senhor falar qualquer coisa em relação à graça de Deus sobre a minha vida.
Escute o que eu vou lhe dizer, pastor. Eu sou filho e neto de pastor. Fui criado para ser obediente aos pais, para ser o melhor aluno na cidade, na escola, para ser um exemplo para a cidade. E eu fui tudo isso. Assumi o cargo de pastor e sou um juiz exemplar. Mas um dia, lendo as Escrituras, lendo os 10 mandamentos, a espada da lei golpeou meu coração e eu reconheci o quanto eu sou um miserável pecador. É graça para esse bandido? Para mim também é graça, pastor. Eu posso ter, na ótica humana, na justiça humana, uma melhor condição do que este homem, porque eu sou juiz e ele é um ex-prisioneiro. Mas diante dos olhos de Deus, todos nós somos iguais, miseráveis, pecadores, dependentes da graça de Deus. É isso que é a graça do Senhor. Não é méritos de ninguém. Ninguém merece. É um favor imerecido. A graça o encontra em Lodebar. Que interessante, né? A graça procura os miseráveis. E aonde é que estão os miseráveis? Estão em Lodebar, no deserto, na miséria, nas ruas, no pecado, em todos os lugares dos quais você jamais imaginaria que alguém poderia ser alcançado pela graça de Deus. Nós imaginamos que a graça de Deus vai alcançar as pessoas que vêm na igreja. A graça de Davi o encontrou naquele lugar desértico, miserável, que ninguém queria viver. A graça de Deus procura o necessitado aonde Ele quer que esteja. Escute o que aconteceu no dia 11 de julho. Vocês que são mais velhos, vocês vão lembrar, de 1988. Um festival de música no estádio de Wembley, na Inglaterra. Este festival foi organizado para pedir o fim do apartheid. Muitas bandas se apresentaram, bandas de rock pesado, bebida, drogas. Já era alta madrugada e os organizadores desse evento deixaram uma cantora de ópera para o final. O nome dela é Jessie Norman. E para encerrar o festival de música, essa cantora se apresenta no palco daquele estádio para cantar o hino Amazing Grace. Graça maravilhosa. No momento que ela subiu no palco, vaias foram ouvidas no público. As pessoas drogadas, bêbadas, pediam a volta da banda Guns N' Roses, que muitos aqui devem ter ouvido na sua infância, na sua juventude. Mas no momento em que aquela mulher começou a cantar, maravilhosa graça de Deus, as vaias foram diminuindo, as pessoas ouvindo aquela canção. Muitos dos que estavam ali eram desviados da igreja, filhos de crentes que agora estavam no mundo, e ouvindo aquele louvor, aquela canção composta por um dos maiores pastores que já houve
Nos últimos séculos, John Newton, a graça de Deus naquele ambiente, naquele lugar, entrou no coração deles, e ali muitos se renderam a Cristo e se converteram. Um lugar improvável, mas assim opera a graça de Deus. Ela procura o necessitado aonde é que ele estiver. Não há barreiras, não há impedimentos, não há nada que impeça a graça de Deus alcançar a vida de uma pessoa. Você pode encontrar esse vídeo no YouTube, e eu fiz questão de assistir esse vídeo, essa cantora de ópera cantando Amazing Grace nesse festival de música. E eu comecei a ler os comentários do vídeo. Duas coisas me chamaram a atenção nesses comentários. Uma delas é que praticamente 90% das pessoas que assistiram esse vídeo foram conduzidas até esse vídeo ao lerem um livro chamado O que há de tão incrível na graça de Deus, de um escritor chamado Philip Yancey. 90% dos comentários eram de pessoas que tinham lido esse livro, e no livro havia um comentário desse fato que aconteceu neste festival de música, da graça de Deus se manifestando naquele lugar. E a segunda coisa que muito me chamou a atenção nesses comentários foi um comentário que dizia assim: eu estava nesse show, e quando ela começou a cantar, eu fiquei hipnotizado. A graça de Deus tomou aquele lugar. O Wembley, um famoso estádio da Inglaterra, era naquele momento Lodebar, cheio de miseráveis pecadores necessitados da graça de Deus. A graça procura os necessitados. A segunda condição, irmãos, para que a graça de Deus possa se manifestar na vida de alguém, primeiramente, a graça procura o necessitado, e em segundo lugar, a graça encontra o necessitado. Ela procura, mas ela encontra o necessitado. Vamos lá no versículo de número 5 da leitura oficial do livro de 2 Samuel, o capítulo 20, né? Se eu não estiver enganado, 2 Samuel capítulo 20, não, 2 Samuel capítulo 9, 2 Samuel capítulo 9, verso número 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. A graça foi procurá-lo, a graça encontrou Mefibosete. Imagine a cena. Mefibosete agora é tratado como um filho do rei Davi. Imagine o local aonde eles faziam a refeição. Provavelmente um lugar muito amplo, com uma grande mesa ao centro. Davi sentado na cabeceira, seus filhos começam a entrar, vai entrando um por um. Ele tinha vários filhos, né? Adonias, Absalom, Amnon, Cefatias, Tamar, outras filhas. Cada um vai sentando em um lugar da mesa. Imagine a cena, para você se
se localizar nessa história bíblica. Davi e os seus filhos sentados à mesa para a refeição, mas ainda tem um lugar vazio. De repente os filhos olham para a porta de entrada e veem alguém entrando, um coxo, um aleijado. Ele se aproxima da mesa, o servo puxa a mesa e ele se assenta. Imagine a reação dos filhos de Davi. À mesa estavam quem? O rei e os príncipes e princesas. E de repente se assenta mesmo um aleijado. Imagine o que os filhos de Davi não pensavam. E ele tinha filhos maldosos de coração, cheios de sentimentos ruins, como as histórias que nós já estudamos. Pois bem, agora imagine que conosco aconteceu a mesma coisa. Imagine que essa mesa aqui agora é a mesa da igreja, da casa e do palácio do Pai que nós fazemos parte. Imagine que estão assentados aqui na mesa, a liderança, nossa irmã missionária Filomena na cabeceira, ao lado Alain, Andréia, Jefferson, Robson, Eulísia, Gabriela, não sei o nome dele, Pedro, Bia, Miriam, todos filhos de Deus na mesa do palácio. Tem um lugar vazio. De repente vocês olham quem vem chegando. Um miserável pecador chamado Ricardo. Todos vão olhar e vão dizer: esse aí? Mas esse aí? Nossa, o que o pai está fazendo? Chamar esse? Deixar ele se assentar conosco na mesa? Quem ele era? Tranqueira, porcaria, sem valor nenhum. Ele vai se assentar aqui? Onde o pai está com a cabeça? É assim que aconteceu conosco. Foi essas as condições que um dia Deus nos encontrou. Mas hoje temos o nosso lugar na mesa do Rei, na presença de Deus, na casa do Pai. E essa é a mensagem que a igreja precisa levar. É isso que é o nosso dever. Sair por aí, procurar os Mefibosetes e levar até eles a mensagem do Evangelho, porque essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não diz respeito ao que Deus fez e ao que nós temos que fazer. A mensagem do Evangelho é o que Cristo fez e já foi suficiente para nós, e para nossa salvação, e para nossa remissão, e para estarmos sentados na mesa do Rei. Estamos sentados na mesa do Rei porque fomos feitos filhos do Rei, não por nossos méritos. Nessa mesa de Davi, muitos de seus filhos eram pior, muitas vezes pior do que Mefibosete. Então, essa deve ser a missão da igreja: buscar os Mefibosetes. Essa é a nossa história. Em terceiro lugar, irmãos, a graça transforma o necessitado. Mefibosete se considerava o quê?
um cão morto. A partir desse acontecimento, ele passou a ser tratado como um filho do rei. Olha como que a graça de Deus transforma a vida de uma pessoa. De um cão morto, ele passa a ser agora um filho do rei. A graça de Deus transforma. Transforma ou não transforma? Quem foi transformado por essa graça? Lembra como você era no passado? Lembra como eu era? E como nós ainda somos? Se os nossos pensamentos fossem projetados aqui nesse telão, nós ficaríamos tão envergonhados que nunca mais pisaríamos os pés aqui, porque nós somos miseráveis pecadores, cheios de falhas e de defeitos. A graça procura, a graça encontra e a graça transforma o necessitado. A história de Mefibosete é o retrato do homem caído, perdido, longe de Deus, atolado no lamaçal do pecado. A graça de Deus o procura, o encontra e o transforma. Agora preste atenção, essa parte aqui é muito importante. Olha como termina essa história. Versículo de número 13. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. A história termina aqui? Não, ainda tem mais um trecho. Olha como que a história termina. Ele era coxo de ambos os pés. Por que a história termina assim? As muletas que ele usava e a deficiência na qual ele vivia era um lembrete de que ele não merecia estar ali, de que ele não tinha méritos nenhum para estar ali. Ele estava ali porque o rei usou de graça e bondade para ele. Todas as vezes que ele olhava para a sua situação, para as suas muletas, para as suas pernas, ele se lembraria: eu não mereço estar aqui. É a bondade do rei. Sem querer fazer apologia ao pecado, as nossas falhas, as nossas fraquezas, a nossa miséria são um lembrete de que nós não merecemos estar aqui. Estamos aqui porque a graça de Deus foi derramada sobre nós. Quando eu olho para a minha vida, para tudo que eu já passei, eu posso afirmar com toda certeza: quem sou eu para ser um pregador do Evangelho, para subir até esse púlpito, para estar aqui neste lugar? Eu não mereço. Isso é graça, é misericórdia, é bondade de Deus. Para terminar, irmãos, me desculpe o horário, mas eu não vou parar por aqui. Se alguém precisar ir embora, ninguém vai reparar não. Mas eu preciso contar uma história para encerrar. Quantos aqui conhecem Mitsu Fuchida? Alguém já ouviu falar? A história de Mitsu Fuchida? Então você vai conhecer agora. Esse homem é Mitsu Fuchida. Quem foi Mitsu Fuchida? Mitsu Fuchida foi o aviador
que coordenou, comandou o ataque japonês à ilha do Pacífico chamada Pearl Harbor, onde estava a esquadrilha naval americana, centenas de aviões e milhares de soldados. Num ataque surpresa, coordenado por este homem, a esquadrilha americana foi devastada, e naquele dia morreram cerca de 3.323 pessoas, se eu não estiver enganado, dia 7 de dezembro de 1941. Essa história é contada no filme Pearl Harbor, que muitos aqui já devem ter assistido. Esse homem aqui foi quem liderou o ataque. Ele estava com seu avião comandando os demais 400 aviões. Quando ele retornou para o porta-aviões, ele contou na fuselagem do seu avião cerca de 20 furos de metralhadora. Ele tinha sido atingido por 20 tiros, mas o seu avião não caiu. Mais tarde, anos depois, ele atribuiu isso a um grande milagre da providência divina. A maioria de vocês conhece a história. Logo em seguida, os Estados Unidos revidaram o ataque de Pearl Harbor com um ataque contra Tóquio. Vários aviões americanos foram enviados do mar do Pacífico, de um porta-aviões, para bombardear Tóquio. Só tinha um problema: não havia combustível suficiente para eles irem e voltarem até o porta-avião por causa da distância. Então eles iam pousar em um local na China que não era ocupado pelo Japão, porque uma parte da China era ocupada pelo Japão. Acontece que eles gastaram mais combustível do que o necessário para retornar para a China, e os aviões não chegaram até o destino. Eles tiveram que pular do avião e pousar em um lugar que estava ocupado pelos japoneses. O que aconteceu? 8 soldados americanos foram presos pelos japoneses e levados para o campo de concentração, para o campo de prisioneiros de guerra. 3 foram executados a tiros, 2 morreram de fome, e dentre os que sobreviveram, um outro homem, você vai conhecer agora, chamado Jacob Scheiser, se tiver certa a pronúncia. Esse homem aqui sobreviveu. Ele ficou 40 meses preso em uma prisão no Japão, torturado, passando fome, enclausurado na solitária. Ele desenvolveu um ódio muito forte contra os japoneses, contra o Japão. E ele pedia para os soldados japoneses uma cópia da Bíblia, até que um certo dia lhe entregaram. E ele, lendo as Escrituras, no Evangelho de Mateus, ele leu aquela parte em que Jesus crucificado orava ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ao ler esse texto, Jacob foi encontrado por Deus e se entregou a Cristo, se convertendo. A guerra acabou. Jacob voltou para os Estados Unidos. Convertido estava, foi para a igreja, foi enviado para o seminário, e um desejo nasceu no seu coração. O desejo de fazer o quê? Ser evangelista. Na onde? No Japão. E ele foi para o Japão, agora não para lançar bombas, mas para pregar o Evangelho de Jesus.
e ele fez um folheto, e o tema do folheto, o título do folheto era "Fui prisioneiro no Japão". E ele entregando aquele folheto no Japão, passou um senhor que pegou aquele folheto, leu o título "Fui prisioneiro no Japão", o título me chamou a atenção. Quem era? Mitsu Fuchida, que leu o testemunho de Jacob Scheiser, e aquilo impactou o seu coração, e ele comprou a cópia da Bíblia e começou a estudar, a ler as Escrituras por si próprio. E Mitsu Fuchida, ao ler o livro de Romanos, foi alcançado pela graça de Deus e se converteu ao cristianismo. Preste atenção nisso, irmãos. O homem que liderou o ataque a Pearl Harbor e o outro que liderou o ataque a Tóquio, ambos foram procurados, encontrados e transformados pela graça de Deus. Os dois juntos se tornaram missionários, Mitsu Fuchida e Jacob Scheiser. Mitsu pregou ao lado de Billy Graham, pregou para o presidente Truman, que foi quem autorizou o ataque nuclear ao Japão. E detalhe, olha a providência divina, Mitsu Fuchida, no dia anterior do ataque nuclear a Hiroshima, estava em Hiroshima. No dia anterior, ele recebeu um telefonema e foi chamado para ir para Tóquio. Ele tinha assuntos a resolver lá, porque ele ainda fazia parte do exército japonês, e ele saiu de Hiroshima e foi para Tóquio, no dia anterior à explosão da bomba atômica. A graça de Deus encontrou esse homem. O Japão ficou escandalizado. Os japoneses o consideraram um traidor da pátria, mas ele deu seu testemunho e disse: eu não sou um traidor da pátria, eu sou um Mefibosete, alcançado pela graça, amor, bondade e misericórdia de Deus. Veja suas palavras em seu testemunho. Fiquei impressionado com o fato de ser certamente um daqueles pelos quais Jesus orou. Matei muitos homens em nome do patriotismo, pois não entendia o amor que Jesus queria plantar em meu coração. Naquele mesmo momento, creio que tive meu primeiro encontro com Jesus. Entendi o significado da morte substitutiva, pela minha perversidade, pelo que orei pedindo perdão pelos meus pecados, e pedi que Jesus me transformasse de ex-piloto amargurado e desiludido em um cristão equilibrado e com propósito de vida. Ele termina dizendo as seguintes palavras: Jesus é a única esperança para esse mundo atribulado. Detalhe: Mitsu Fuchida foi um missionário presbiteriano. Depois de alguns anos, ele ganhou cidadania americana. A graça transforma. E para aqueles que ainda têm alguma dúvida sobre a graça de Deus, queridos, se a graça de Deus ofereceu perdão para esse homem que cometeu tamanha atrocidade, que matou centenas, talvez milhares de pessoas, por que duvidar que a graça de Deus, a misericórdia, a bondade
E o sacrifício de Jesus já pagou de uma vez por todas todos os nossos pecados, irmãos. Qual é a razão de duvidarmos, de não entendermos e de não nos deleitarmos em tamanho amor, bondade e misericórdia de Deus? A graça de Deus, ela é imensurável. Nós vamos orar, e depois da oração, tem algum recado, Filomena, depois? Tem? Então tá bom, nós vamos orar. Depois da oração, enquanto a Filomena fala, presta atenção, viu? Por causa que a hora não dá mais. O hino Maravilhosa Graça vai ficar tocando. Vocês prestem atenção no hino, que é muito lindo e maravilhoso, e prestem atenção no que a Filomena vai falar também. Entendam as duas coisas, bom? Vamos orar. Meu Deus, realmente maravilhosa é a tua graça, Senhor. Mitsu Fujida, Jacob Scheiser, Ricardo, Robson, Leonísia, Miriam, Filomena e todos que aqui estão, todo o teu povo, toda a tua igreja em todas as partes do mundo, não são merecedores, Senhor, mas a tua graça nos alcançou. Não temos palavras para expressar tamanha gratidão que sentimos em nosso coração, Senhor. Só te pedimos, ó Pai, que possamos cada dia vivermos eternamente gratos por tua bondade, amor e misericórdia. Obrigado, Jesus, por ter se entregado em meu lugar naquela cruz. Que nada nesse mundo, nessa vida, possa apagar de nossos corações e de nossas mentes tão grande amor ofertado gratuitamente. Que Deus os abençoe. Dois avisos só, irmãos. O primeiro aviso é que é de 9 a 12 agora de fevereiro, eu estarei indo participar de um congresso sobre avivamento ali na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Peço que os irmãos estejam orando pela nossa viagem e que vocês possam assistir. A igreja vai transmitir o congresso pelo canal do YouTube, Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Peço aos irmãos que assistam esse congresso. E também pedir a oração dos irmãos, que com a graça de Deus, para colocarmos em prática o que aprendemos hoje aqui com o irmão Ricardo, nós receberemos a equipe de Pinheiros, virá um grupo de irmãos aqui, para a gente fazer um avanço missionário aqui. Então, precisamos das orações dos irmãos, para que o Senhor continue abrindo as portas, que esses irmãos cheguem até aqui no final de junho. Esse trabalho é feito, é um trabalho evangelístico de porta em porta, com trabalhos também ao ar livre, com trabalho aqui na igreja, com criança. Nós precisamos de um local para hospedar esse grupo que virá de Pinheiros. Então, eu peço que os irmãos orem para que o Senhor abra todas as portas e que a gente, com muita alegria, possa receber esses irmãos aqui e juntos possamos levar da graça do Senhor Jesus, né, a todos aqueles que precisam ser alcançados. E eles serão alcançados, porque a palavra de Deus assim diz. Amém? Que o Senhor nos abençoe e nos leve em paz para os nossos olhos.